O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. E assim seja. Podem sentar um pouquinho. Nosso Senhor, Ele traz uma grande novidade quando se diz a respeito à lei. Me recordo de um texto que ele diz que ele não veio abolir a lei, mas ele veio dar pleno cumprimento à lei. E aí, quando, nesse texto que nós acabamos de ouvir, ele faz uma exortação severa para os fariseus e para os judeus, os mestres da lei. Na verdade, ele está propondo para todos nós também que muito mais do que parecer, nós precisamos ser. Isto significa que a nossa vida não tem que ser segundo as aparências, mas conduzir verdadeiramente a nossa vida a partir daquilo que é o ensinamento do Senhor. Por isso é muito severo, né, estas palavras. E os judeus e os fariseus perguntam a Jesus por que os discípulos dele não seguem certos costumes dos antigos. E aí Jesus diz, depois de chamá-los de hipócritas, ele diz, citando o profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É o risco que também nós corremos. Os fariseus estavam contestando Jesus justamente nesse ponto.
Mas é o risco que também nós corremos, de viver de aparências, ou de vivermos realidades, né, que não são profundas e que não são verdadeiras e que não saem do coração, mas que a gente faz somente para os outros ver. Como no popular a gente diz, né, para inglês ver. Mas no fundo não é nada daquilo. Se demonstra uma realidade, mas na realidade não é nada daquilo. E é isso, Jesus está contestando de forma severa isso nos judeus. Aí ele cita, depois dessa realidade ele cita: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora. Aqui fazendo referência a todas as leis, todos os costumes, e tudo aquilo que o povo judeu, vivenciavam como realidade externa. Ou seja, realidades que se mostrava, né, para que os outros pudessem elogiar. Dizia: olha como é bonzinho, olha como é santo, olha como ele vive a lei, olha como ele é correto naquilo que diz respeito à lei. Mas a preocupação de Jesus não é o externo, mas aquilo que sai de dentro. E aí ele cita: pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. São 13 realidades que o Senhor cita: más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Vejam, é forte porque nós, hoje, nesse tempo, a nossa tentação, a nossa tendência é a gente dizer que isso tudo está dentro dos outros. Isso tudo acontece nos outros. E muito rapidamente a gente faz uma lista. Fulano, cicrano, beltrano, com nome e sobrenome. Para apontar que isso está nos outros. Na gente não. Ou como eu disse pela manhã, vocês não fazem isso porque estão já num grau de santidade mais elevado. Isso acontece só comigo, só com o Padre. Então, é uma realidade que está dentro da gente. Como o capítulo 7 da carta aos Romanos, da carta de Paulo aos Romanos: eu quero fazer o bem e faço o mal que não quero. Então, tudo isso está dentro. E é essa a preocupação de Jesus. Que o nosso coração, de dentro para fora, que a nossa vida seja transformada. Para seguir verdadeiramente aquilo que ele diz. Aí Tiago, na carta, né, que é uma carta pequena, eu falo que é quase um bilhete de Tiago. E aí ele faz algumas recomendações importantes para a gente colocar isso em prática na nossa vida. Quando ele diz assim: todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, do qual não há mudança, nem sombra e nem variação. Nem sombra de variação. Todos os benefícios e todas as graças que nós temos veio de Deus. Quantos benefícios Deus nos deu? Se a gente for enumerar, a gente vai criar uma lista enorme. E Deus nos deu, Deus nos dá e Deus continua nos dando. Por quê? Porque nos ama. Porque nos ama. E Ele criou todas as coisas por nós. Recebei com humildade a palavra que vos foi implantada, que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes.
Aí lá no finalzinho, aí ele diz o porquê que deve ser praticante. No finalzinho ele diz, na última frase, quando se assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e aí completa, e não se deixar contaminar pelo mundo. Diante disso, a gente se pergunta, por que a gente tem que viver a lei? Por que a gente tem que viver os mandamentos? Muitas pessoas observam os mandamentos como negação, como proibições, como uma coisa pesada, como uma coisa difícil. E aí, como se coloca dificuldade nos mandamentos e na lei de Deus, é mais fácil não viver do que vivê-los, porque se coloca tanta dificuldade que não vai conseguir executar. Mas não devemos olhar para os mandamentos com este olhar negativo, e nem como se fosse algo difícil, e nem algo pesado, e nem como se fosse um sacrifício viver os mandamentos. Mas olhar para os mandamentos como uma resposta de amor. Porque de que maneira nós poderemos amar a Deus do jeito que Ele nos ama? Nós nunca podemos amá-lo do jeito que Ele nos ama. Nosso amor é sempre imperfeito. Mas como a gente responde o amor que Deus tem por nós? Vivendo os mandamentos. Viver os mandamentos não é uma proibição. Não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Mas é uma resposta de amor. E como se responde ao amor que Deus tem por cada um de nós? Repito, vivendo os mandamentos. Mas os mandamentos também é uma possibilidade de felicidade. De ser feliz. E de ser feliz em sintonia daquele que é a própria felicidade. O próprio Deus. O pecado do primeiro homem, qual que foi? É tentar ser feliz sem Deus. E porque tentou ser feliz sem Deus, fracassou. E nós também. Se nós tentarmos a nossa felicidade e excluir Deus e tentarmos ser felizes sozinhos, a gente não vai conseguir. A gente vai fracassar. Porque não iremos encontrar a felicidade. Por isso, então, viver os mandamentos é também um caminho de felicidade. Porque Deus é próximo. Deus convive conosco, Deus se aproxima, Deus sempre toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. E aí, somente com um coração puro, livre daquelas coisas que Jesus disse no Evangelho, é que a gente pode conviver com Deus. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? O Salmo responde, aquele que caminha sem pecado, pratica a justiça e fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias a sua língua. Não solta em calúnia. Quem em nada prejudica o seu irmão, quem nem cobre de insulto o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Aí está o itinerário, o caminho que a gente precisa percorrer. Portanto, deixar a palavra de Deus anunciada penetrar no nosso coração, confrontar em nós essas realidades que a gente precisa mudar e retirar de nós tudo aquilo que nos afasta de Deus e que nos impede de viver os seus mandamentos. Deus deixa claro para nós que viver os seus mandamentos não é ser quadrado, desatualizado, desinformado, ultrapassado e outros adjetivos a mais que tentam enfiar goela abaixo daqueles que se esforçam
por viver os mandamentos de Deus. Sede praticantes da palavra, não meros ouvintes. Esta frase é provocadora. E é justamente esta função, ela precisa provocar, para confrontar a nossa vida, para a gente poder mudar. Portanto, ela mexe conosco, porque muitas vezes nós estamos muito mais conduzidos pelo espírito do mundo do que pelos mandamentos do Senhor Deus. Por isso que esta palavra nos provoca. Porque ainda nós somos, infelizmente, apegados às realidades do mundo. E aquilo que é a palavra de Deus que deve transformar o nosso coração, a gente tem ainda. Eu vou usar dificuldade, mas é outra palavra que eu pensei. Dificuldade. Então, deixemos que a palavra transforme verdadeiramente o nosso coração e a gente possa viver os ensinamentos de Jesus, mostrando constantemente, todos os dias, a nossa conversão sincera e a nossa adesão ao projeto de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.